Bom dia, sexto ano! Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que nós já estudamos em aulas anteriores, mas hoje nós vamos abordar um pouco mais profundo, que são periodizações históricas. Nós vamos estudar hoje sobre a ordem de cada dessa periodização. Nós vamos aprender um pouco também sobre como montar uma linha do tempo. Vamos lá começar nossa aula? Periodizações históricas. Você já percebeu que constantemente estamos agrupando e dividindo o tempo de acordo com as atividades de nosso cotidiano? Por exemplo, o período de estudar, de dormir, o período de férias. Aí você me responde: já, professor, nós já percebemos isso. O senhor já falou, já explicou nas aulas anteriores. Ainda bem que você já sabe. De forma semelhante, os historiadores procuram dividir o tempo histórico em períodos, isto é, elaboram periodizações. Essas periodizações variam dependendo das escolhas feitas por quem a elaborou. Por isso, existem diferentes periodizações históricas que elegem determinados marcos da memória. A linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar assuntos em ordem cronológica. Para construir uma linha do tempo, precisamos escolher os assuntos que desejamos representar e organizá-los em eventos sucessivos, antes e depois, e simultâneos que ocorrem ao mesmo tempo. Ao criar uma linha do tempo, trabalhamos com alguns conceitos históricos, como duração, a sequência, a simultaneidade, permanências e rupturas. Na elaboração da linha do tempo, é possível utilizar escalas. A escala estabelece uma correspondência entre uma unidade de medida de comprimento, em geral o centímetro, e uma unidade de tempo, como meses, anos, décadas, séculos e assim por diante. Utilizar a escala não é obrigatório, mas em alguns casos é fundamental deixar claro que a linha do tempo foi construída sem escalas. É possível elaborar linhas do tempo sobre diversos assuntos, e é possível, inclusive, que diferentes linhas do tempo se cruzem. Ou seja, uma linha do tempo sobre um determinado assunto pode cruzar com outra linha do tempo que o assunto se cruzam. Ou seja, elas começaram com um assunto diferente, mas que no meio do caminho dessa linha, os assuntos são parecidos ou até mesmo iguais, e uma linha do tempo pode se cruzar com a outra. Você pode, por exemplo, elaborar uma linha do tempo sua e outra para os seus familiares, apontando um acontecimento que são importantes por cada um. Assim poderá observar que cada pessoa estabelece uma periodização diferente, enquanto você pode dividir sua linha do tempo em antes e depois de entrar na escola. Seus pais podem dividir as linhas deles em antes e depois do seu nascimento. Saindo um pouquinho aqui da linha do tempo, nós vamos entrar no debate pré-história e história, que também envolve linha do tempo, pois teve o começo, meio e a continuidade, né, que o fim ainda não chegou. Uma das periodizações históricas mais conhecidas e debatidas estabelece a distinção entre o período anterior à invenção da escrita e outro posterior à escrita. O antes da escrita, que é a pré-história, e a escrita, que é a história. Nessa divisão, convencionou-se chamar de pré-história ao longo período que se inicia com o surgimento do ser humano e termina com o surgimento da escrita, por volta de 4000 a.C. O período posterior foi chamado de histórico. A distinção entre pré-história e história foi criada por historiadores europeus que viveram no século XIX. Eles davam grande importância às fontes escritas, porque supunham que elas eram mais confiáveis.
Atualmente, os estudiosos não dão tanta importância para essa distinção entre fontes escritas e não escritas. Isso porque há várias formas de registro do passado que podem ser interpretadas. Além disso, o ser humano, desde que surgiu na Terra, é um ser histórico. Apesar das críticas mais recentes, o termo pré-história continua sendo usado para referir-se ao período inicial da existência humana sobre a Terra, ou seja, o período onde tudo começou. No livro, eventualmente, podemos nos referir a esse termo, sabendo que esse período faz parte da história como todos os outros. Periodização tradicional e eurocentrismo. A outra divisão da história, também elaborada por europeus, que destaca 4 grandes períodos. São eles: o primeiro, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi desenvolvida com base no estudo de algumas regiões da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. Essa periodização tradicional também recebe crítica porque está centrada em uma visão histórica voltada para os povos da Europa e, portanto, eurocêntrica. Vamos conhecê-la porque é frequentemente citada no nosso livro. A periodização tradicional da história. Nós temos aí pré-história, que foi do surgimento do ser humano até a invenção da escrita, cerca de 4.000 a.C. Para representar a pré-história, nós temos aí um vaso neolítico de 8.000 a.C. Idade Antiga ou Antiguidade. Foi do período do surgimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Representando a Idade Antiga, nós temos aí uma escultura africana cultural, Nok, século VI a.C., Museu do Quai Branly, fica no Paris, na França. A Idade Média foi do período da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos, no ano de 1453. Para representando a Idade Média, nós temos o Cavaleiro, é uma gravura de 1434, fica na Biblioteca Cívica, no Padoá, na Itália. Temos também a Idade Moderna, que é da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa de 1789. Representando a Idade Moderna, nós temos aí o Mapa da América, 1594. Essa é uma coleção particular, ou seja, não está em museu. E, por fim, a Idade Contemporânea, que foi da Revolução Francesa até os dias atuais. Representando aí a Idade Contemporânea, nós temos a Família Camponesa com um Gato. Essa obra de Constante Permec foi feita em 1928, feita com óleo sobre a tela. Temos aí o tamanho, que é 166 cm por 181 cm. Ela fica no Museu Permec, Jabec, na Bélgica. E a nossa atividade nós vamos começar aqui mesmo no nosso vídeo. A atividade será o seguinte, será sobre o nosso conteúdo estudado lá do comecinho. Vocês vão elaborar uma linha do tempo sobre a sua vida. Para isso, vocês vão escolher alguns momentos marcantes. Vocês vão organizar a linha do tempo de vocês. Se quiser, vocês também podem ilustrar cada um deles com um desenho. Ou seja, cada momento vocês quiserem, é opcional, não precisa, não é obrigatório. Vocês podem ilustrar com um desenho cada momento. Ou uma fotografia. Vamos ver o exemplo aqui abaixo. Um exemplo. O primeiro aqui, vocês podem colocar o ano que vocês nasceram, também não é obrigatório. Vocês mesmos escolhem o ano. Aqui embaixo nós temos de 2008. Aí tem um exemplo. O ano de 2008, o ano que eu nasci, Barack Obama é eleito presidente dos Estados Unidos. Vocês precisam colocar isso aí? Não, vocês podem colocar
outro momento marcante que vocês consideram do ano que vocês nasceram. Aí vocês pulam alguns anos. Aqui nós temos 2011. Aí aqui, no caso, né, teve uma festa de aniversário de 3 anos. Vocês podem colocar isso também. Mas claro que eu não sei se é a mesma idade, né? Vocês que escolhem. Aí vai para 2013. O ano não precisa ser igual que está aqui. Vocês podem escolher o ano que vocês têm. Aqui no caso ganhou o irmão. Vocês ganharam um irmão? Vocês podem também colocar. E assim sucessivamente, vocês escolhem os anos, pode ser até o ano atual, né, 2021, ou pode ser até o ano passado, 2020. Aí vai cada um vai fazer o seu, e vocês podem ser bastante criativos nessa atividade. Não vou deixar só aqui no vídeo, eu vou jogar lá no nosso grupo também, tá certo? Vou esperar a atividade de vocês. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.